Porque, meu Pai, muitas das vezes somos tão ignorantes. Nós falamos, nossos atos não é como o Senhor quer. Assim como Paulo dizia, Senhor, o que era para ele fazer, ele não fazia. O que era para não ser feito, ele terminava fazendo. Por isso, meu Senhor, nos dá uma mente, meu Senhor, para que a gente venha entender, venha obedecer, nós venha, Senhor, te agradar, que nós venha guardar a Tua palavra, venha colocar em prática. Senhor, Santo Deus de Israel, o Senhor está aqui, meu Senhor. Meu Deus, mesmo por tudo que tem acontecido neste mundo, nesse Brasil, nesse planeta, nesse país. Mas, meu Senhor, o Senhor está, meu Pai, à procura daquele que é verdadeiramente adorador. O Senhor percorre toda a terra com teus olhos. O Senhor sabe quem está sendo verdadeiro. O Senhor sabe quem está se entregando. O Senhor sabe quem é temente, quem quer, quem não quer. Meu Deus, nós nos colocamos como teus servos nesta manhã. Nós queremos mais de Ti, meu Senhor. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a fazer a Tua vontade. Que tudo venha a ser segundo a Tua vontade em nossas vidas. Porque nós podemos até fazer planos. Mas, meu Pai, a resposta vem de Ti. Por isso, meu Senhor, venha nos revestir, venha nos fortalecer. Meu Pai, somos gratos a Ti, meu Pai. Abençoa do começo ao fim. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a direção deste culto. Temos abrido a boca para Te louvar, para Te exaltar, para bendizer Tua palavra, para falar do Teu amor. Mas temos falado palavras que têm Te entristecido, palavras torpes. Palavras, meu Pai, que tem, meu Deus, nós distanciado do Senhor. Por isso, meu Senhor, nos perdoa. Tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia de nós, meu Senhor. Por isso, meu Senhor, toma nossas vidas. Toma os nossos corações. Tudo venha ser para a glória, exaltação do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, não se aparte de nós o Teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levanta outra geração. Que vai avante, venha sobre nós e realize o Teu poder. Preste bem atenção neste louvor. Não se aparte de nós o Teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levanta outra geração. Que vai avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de vencedores queremos ser. Meu Deus, sacrifício grande para Te oferecer. O perfeito louvor em nossas vidas. Meu Senhor, que não levante outra geração, mas nos capacita, Senhor. Meu Pai, nós venha, meu Pai, fazer o ID, nós venha ser um testemunho vivo. Que aqui todos, meu Senhor, homens e mulheres de Deus, venham, meu Pai, Te glorificar. Que venha fazer uma diferença. Meu Deus, que nós venha, meu Pai, levar a Tua palavra e, meu Deus, ser verdadeiros, sinceros. Meu Deus, nos usa, eis-me-nos aqui, para que Teu santo nome seja exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aplausa ao Senhor nesta manhã com alegria. Louvado e exaltado seja Teu nome, Senhor. Podem se assentar, amém? Então, pessoal, nós estamos na reta final da vinda do Senhor Jesus. Hoje nós vamos participar de uma Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela representa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, representa a nossa salvação. Quando eu participo da Santa Ceia, eu tenho parte com o Senhor Jesus. É como eu vou ler daqui a pouco aqui no estudo. A Santa Ceia, ela é uma espada de dois gumes.
ela abençoa a tua vida, como ela pode se transformar em uma maldição para a tua vida. Por isso que nós não podemos participar da Santa Ceia indignamente. É como a Rose acabou de falar agora aqui. Verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiro com o Pai. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso daqui não é um teatro. Isso daqui, a gente está cultuando a Deus. Vocês não conseguem ver. Mas tem muitas forças malignas lutando contra nós. Sim. Pra gente parar, pra gente pecar, pra gente trair, pra gente caluniar. Você tá ali, ó. Pra gente caluniar. Então, eu tô ensinando pra vocês, foi o que eu falei nessa madrugada pra Rose. A gente sempre tá trocando uma ideia. O que eu aprendi e o que eu sei, isso eu tenho vos dado, eu tenho vos ensinado. Eu sei que nós não vamos ficar para sempre juntos. Nós vamos ficar por um tempo. Daqui uns dias o Ivanildo vai ser levado, ou um de nós vai ser levado, e a história tem que continuar. Mas como que nós temos nos comportado diante do Pai? Como é que está a nossa caminhada diante de Deus? A Bíblia diz que aquele homem, na sua sinceridade, né, para a arca ela não cair, ele tocou na arca para ela não tombar. Uzias, a Bíblia diz que Deus o atacou de uma maneira e o feriu. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não estar fazendo as coisas de Deus indignamente. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá no... Hoje eu vou usar o meu celular. Tempão, papai não brinca contigo, né? Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Nós vamos falar da brecha. Vamos continuar falando das brechas. Amém? Isaías? Eu vou puxar aqui. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente está se encaminhando por uma direção que não tem mais volta. Uma direção que a gente vai tentar voltar e não vai conseguir. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Ah, mas eu ouvi a voz do meu coração. O coração é enganoso. Vamos continuar lendo o que a gente estava lendo semana passada. Hoje nós vamos bater nessa tecla aqui da Santa Ceia. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só. Que quando nós fizemos aquela reunião, o celular deu um pane, né? Samuel, Coríntios, de modo ao qual... Você vê que a coisa é tão séria que o celular tá... O mal, ele não quer que nós saibamos da verdade. Para ele não é vantagem que nós saibamos da verdade. A Bíblia, vamos lá, tá lá no blog, tá? Eu já mandei lá no link do grupo lá. Se vocês conseguiram acessar, eu vou tentar transformar essas mensagens em letras em áudio. Eu tô trabalhando em cima disso para facilitar para nós. Tá escrito assim, ó: no tocante
que é sagrado com irreverência. A brecha para que a morte viesse sobre Uzá foi a sua irreverência. Tocou no sagrado e reverentemente morreu. Irreverentemente ele morreu. Davi vestia a estola sacerdotal, dançava diante da arca e Deus o abençoava. Fechar esta brecha significa andar em aliança e santidade, se revestir de autoridade para entrar no Santo dos Santos e aprovar o sobrenatural. Amém? Amém. Aí está escrito lá em Samuel, 2 Samuel 6,6. Olha só o que aconteceu com Uzá. Ele teve a boa vontade de querer impedir que houvesse um acidente com a arca. Mas só que ele estava indigno diante do Altíssimo. E Deus o feriu e o matou. Era um dos homens de Davi. O que Deus está querendo nos falar aqui nesta manhã aqui é que nós temos que ver as nossas condutas, ver o nosso comportamento. Como é que tem sido o nosso comportamento diante as coisas de Deus? Será que eu tenho tratado as coisas de Deus com reverência? Será que quando eu entro na presença de Deus, eu tenho entrado com reverência? Me faz lembrar de um homem, foi agora, uns tempos atrás, carnaval de rua, né? Tá até essa mensagem tá até esse vídeo tá até no YouTube. Ele brincando de ser Jesus Cristo, botou aquela roupa como Jesus, mas ele era afeminado. Ele foi brincando como que Jesus fosse aquela pessoa. Do nada veio um ônibus e o atropelou e o matou. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu estava ouvindo um pregador por esses dias, pela madrugada, eu fazendo um trabalho. Esse pregador estava dizendo que as pessoas estão banalizando Jesus. As pessoas estão banalizando as coisas de Deus. Eles estão usando as coisas de Deus para poder falar piada. Fazer piadinhas com as coisas de Deus. Mas não sabem eles que eles estão arrumando problema para si. A Bíblia diz que é melhor que eu não tivesse as informações que eu tô tendo se for para andar de maneira errada. O diácono Ivanildo é amigo, é bacana, mas quando se trata das coisas de Deus, eu sou reto, direto e sério. Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu estou servindo o Senhor Jesus 28 anos. 28 anos de integridade. 28 anos de sinceridade com as coisas de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Uzá, ele achava que a sua irreverência que estava dentro dele, que ninguém via, que ninguém sabia, os teus pensamentos não ia ser manifesto. E foi manifesto quando ele tocou em quê? Na arca. Ele tocou na arca,
a manifestação foi a morte. Hoje em dia, nós não morremos fisicamente. Você imagine, se todo mundo indignamente morrer fisicamente, vai ser uma mortandade dentro da igreja terrível, não é verdade? Vai ser, é como a Rose estava falando para mim na madrugada. As pessoas estão levando as coisas de Deus como que se fosse brincadeira. Prostituição em cima de prostituição, infidelidade em cima de infidelidade, e achando que vai ficar de boa. Não vai. Então, Uzá, ele achou que aquele erro que ele cometeu que ninguém sabia ia ficar impune. Quando ele tocou na arca, foi manifesto a ira de Deus. Mas o que esse homem fez de tão grave para que Deus viesse o ferir e o matar? Se o nosso Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor, é um Deus de consola, perdoa. Mas alguma coisa esse homem ele estava cometendo que não teve jeito, a morte caiu sobre ele. A Bíblia diz que Davi, ele estava fugindo, se eu não me engano. Eu não lembro, estava ele com seus homens e eles estavam com fome, não tinha comida. Só tinha os pães que só os sacerdotes tinham direito de comer. Davi foi lá e comeu o pão que os sacerdotes comiam. Era um pão sagrado. Só os sacerdotes podiam comer. Davi foi lá e comeu, estava com fome e comeu. Mas por que Davi ele não morreu? Porque ele comeu naquele pão. E por que Uzá morreu? Porque Davi não morreu e Uzá morreu. Uzá ele só tocou na arca para ela não cair. Davi ele comeu o pão. A Bíblia diz que não aconteceu nada com Davi. Não aconteceu nada com Davi. Porque a Bíblia chama Davi de homem segundo o quê? Homem segundo o quê? O coração de Deus. Davi, ele era um homem que ele poderia até cometer pecados. Ele cometeu um dos pecados terríveis. Ele matou, ele adulterou, ele contou o censo de Israel, que não podia antigamente, porque se você confia em Deus, você não pode ficar contando o número. Gente, só tem 20 mil homens. Eu confio na fé. Davi, ele fez coisas que, aos olhos da sociedade, era algo tenebroso. Mas a Bíblia diz que Saul não matou ninguém. Saul poupou o inimigo. Deus mandou matar, ele foi lá e poupou o inimigo. Não, poupou os gado. Por que ele poupou os gado? Porque ele estava pensando na parte financeira. Era muitos animais bonitos. Deus mandou matar todo mundo. Naquele dia o reinado de Saul ia ser o quê? Afirmado. Saul ia ser decretado rei sobre todo Israel por Deus, não pelos homens. Mas naquele dia ele desobedeceu. O maior pecado não é quando você comete um adultério. Não que eu estou favorecendo isto, mas o maior pecado é o pecado do orgulho. O pecado, tudo é pecado, mas o maior pecado é o pecado do orgulho. É o pecado de Lúcifer. Eu já sei, eu não preciso de ajuda, eu não ouço ninguém, eu faço da minha maneira. Assim foi Lúcifer. E qual foi o fim de Lúcifer? Até o dia de hoje nós mete fogo nele, a gente que tem essa fé de meter fogo, né? Tem gente que mete fogo no Glória. Ô Glória! Aleluia! E queima mesmo, tá? Que eu já vi um homem de Deus fazer isso. É a maneira que você usa a fé. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós
pode estar pecando, sabe aonde contra Deus? No coração, nos pensamentos, Na intenção. na sua intenção. De repentemente, você até ouve nós pregar, mas você não confia na pregação. Isso é um dos pecados terríveis. Eu estou ignorando a palavra de Deus. A gente orienta vocês a seguir um caminho, segue pelo caminho direito. Não vou pelo direito nada, eu vou pelo esquerdo. Isso é um pecado de desobediência. Foi o pecado de Saul. Se você ler a história de Saul e a história de Davi, quem mais pecou? Todo mundo sabe que foi Davi. Todo mundo sabe. A Bíblia diz, pelo que eu entendo de Bíblia, Saul, ele desobedeceu 2 vezes. Naquele dia que o reinado dele ia ser concretizado, ele foi lá e ele apresentou o sacrifício no lugar do profeta Samuel. Na hora, porque o povo estava se desfazendo. O exército ele só conseguia vencer a guerra quando ele via o profeta apresentando o sacrifício. Porque a fé dele estava fundamentada em quem? Em Deus. Então quando eles viam o profeta apresentando o sacrifício, aí que eles ficavam fortes e venciam a guerra. Como Samuel se atrasou um pouco, Saul viu que o exército estava se desfazendo, ele foi lá e apresentou o sacrifício. Mas ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele só era o quê? Rei. E quem foi que escolheu Saul como rei? Foi Deus ou foi o povo? Me ajuda, eu quero que vocês participem. Povo. O que você quer? Quem foi? Povo. E quem escolheu Davi como rei? Deus. Deus ia firmar o exército de Saul para ele ser rei por todo Israel. Ele e a descendência dele. Você vê, o pecado de Saul foi tão gravíssimo que nem a descendência dele conseguiu a sucessão. Não conseguiu a sucessão. E ainda sobrou um dos filhos de Jonatas, que foi Jebusete, né? É o que tinha um probleminha nas pernas, no pé, não sei, não lembro. Mas mesmo assim, por causa do amor de Jonas a Davi, né? Eles tinham uma amizade bacana, uma amizade de lealdade. Davi protegeu o filho dele até o fim da vida dele. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não colocarmos a mão sem autorização. Tem um versículo que diz lá em Provérbios: você não pode colocar a mão em algo que você não tem condição de o que? Executar. Você sabia disso? Você sabia, se você pegar e botar a mão na cabeça de uma pessoa, aquele demônio que está na vida da pessoa passa a atuar na tua vida? Sim. É transferência. Isso se dá o nome de transferência. Porque quando eu boto a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada, o demônio não vem para mim. Quando vem, ele bate de frente com quem? Com Deus. E o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, Deus. Aí mete o pé. Isso daí eu não posso. Vou dar um testemunhozinho bem rapidinho. A Rose foi no lote 15 resolver uma questão, né? Muito importante para nós essa questão. Tava com o celular? Veio 2 bandidos. Ela percebeu e falou: dessa vez eu não aceito ser roubada. Porque pegaram o telefone dela uma época atrás. Só que hoje, agora ela mudou a estratégia. Não quero, vai manifestar. O cara manifestou atrás do outro. O que foi que ele falou? Isso aí eu não posso não. Isso aí eu não posso não. Que isso, rapaz? Que é isso aí atrás do outro manifestado? Nas costas dele. Ela falou: não aceito ser roubado. Eu não aceito que pegue as minhas coisas. Sou fiel.
Então eu não aceito. O rapaz manifestou, mas não conseguiu roubar ela. A outro se desconcertou. Manifestou nas costas do carona, manifestou nas costas do outro. Aí o cara, é tu mesmo, cara? Que voz é essa? O cara ficou desesperado e depois pegou Então, quando você vive uma vida de santidade, uma vida de lealdade, uma vida de seriedade, Deus está no negócio. Não vai te faltar nada. Deus, ele não vai deixar você passar por situações nenhuma que você não possa vencer. Aleluia. Se você está achando que não está aguentando, é porque você não está fazendo da maneira que está sendo orientado. Eu falei, Rose, vai ser uma reunião rápida. Ela falou, mas ué, quem faz a reunião é o Espírito Santo. Não é tu? Eu falei, quem aqui ia fazer a reunião? Não era a Rose? Mas não era ela que ele queria. Quem faz é Deus. Não é a minha vontade. Eu vim desanimadão mesmo. Sabe? Aquele dia que tu acorda, quer ficar só ouvindo, só observando. Mas não é a minha vontade. É a vontade dele. Deus quer assim, vai fazer o quê? É a vontade dele. Então, nós temos que observar. Temos sido Saul, que não cometeu atrocidade aos olhos do homem. Se você jogar adiante a sociedade o pecado de Saul e o pecado de Davi, a sociedade vai condenar quem? Davi. Mas Deus conhecia o futuro. Deus sabia que Saul sempre ia dar problema. Deus sabia que Saul sempre ia desobedecer a ordem dele. E Deus sabia que mesmo Davi errando, Davi ia se arrepender na hora. A Bíblia diz que quando o profeta veio e contou uma história para ele, ele se indignou contra aquele homem que pegou a única ovelhinha que aquele homem tinha. Ele falou, fala quem é ele para a gente matar ele logo, agora. Tu é o homem, Davi. Na hora ele se arrependeu. Na hora. Você sabe o que é você servir a Deus a vida toda e no final da vida você ir para o inferno? Você sabe o que é isso? Lúcifer serviu a Deus a vida toda. Os anos luzes que ele serviu a Deus, ele conheceu os poderes de Deus, ele conheceu as profundidades de Deus, ele conheceu as maravilhas de Deus e hoje ele está onde? No inferno. O cara é tão ruim, o cara não vale nada que mesmo sendo queimado ainda ele consegue dar instrução aos demônios para poder atormentar a humanidade. O cara é tão ruim, tão perverso de coração. Você sabia que todos os demônios, assim pelo que eu vi em um vídeo, se arrependeu do pecado que cometeu? O único que não se arrependeu foi Lúcifer. Ele não se arrependeu, mesmo estando no fogo eterno lá embaixo, ele não se arrependeu do seu pecado. E ele insiste ainda, ele sabe que está derrotado, ele sabe que vai queimar no lago de fogo, mas mesmo assim ele não desiste. É por isso que a palavra de Deus diz, quando você vai para um trabalho de libertação, conhecereis a verdade vos libertará. Então não precisa uma oração forte para eu ser liberto, não é verdade? É preciso eu conhecer a verdade. Então, a Bíblia diz que sai aquele mal. Quando eu sou liberto, o mal sai. Mas se eu não preencho com a presença do Espírito Santo, quem vem e entra? Mais 7. 7. E se tinha 1000? 7.000. Vem 7.000 mais 1.000. 8.000. E se tinha 10.000? Faz um cálculozinho básico. Aí naquele dia tinha 10.000 demônios lutando contra mim ou dentro do meu corpo, aonde você imaginar. Aí eu fui liberto naquele dia de novo. Aí eu regredi novamente. Quantos que vem? 7 vezes 10.000.
Olha só, porque você às vezes encontra dentro de um corpo humano 1 milhão de demônios, 30 mil demônios, 40 mil demônios, 7 mil. Porque você se liberta, aí depois você desobedece de novo, aí você se liberta, aí desobedece de novo, aí você se liberta pela palavra. É por isso que muitas pessoas, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Antes ela gostava de beber uma pinga, agora ela já não bebe mais pinga, ela cheira cocaína, ela fuma maconha, ela usa crack. Antes ele gostava somente de ver um videozinho pornográfico. Agora ele já não vê mais o vídeo pornográfico, ele pratica a imoralidade, ele pratica toda sorte de imundície. Porque aquilo vai aumentando. É por isso que nós ensinamos vocês a ser batizado com quem? Tem que ter o Espírito Santo, gente. Não é o teu dinheiro que é prioridade, não é o teu trabalho que é prioridade, não é a tua família que é prioridade. A prioridade é o Espírito Santo, porque com ele você vai saber cuidar da tua família. Com ele você vai saber entender o teu filho, você vai entender os seus netos, você vai entender o seu marido. Sem o Espírito Santo tu não vai compreender ninguém. Tu vai achar que todo mundo é assim, todo mundo é assado. Amém? Amém. Então nós temos que priorizar o Espírito Santo. A família é a maior instituição que nós devemos priorizar. Mas sem o Espírito Santo eu vou saber cuidar da minha família? Sem o Espírito Santo eu vou saber compreender meu marido? Sem o Espírito Santo, eu vou saber compreender a minha esposa? Sem o Espírito Santo, até consegue por um tempo, 2 tempos, mas vai chegar que vai cansar. É por isso, você está vendo porque muitas das vezes a pessoa está cansada. Ela acha que Deus não existe. Por quê? Porque ela vive cometendo os mesmos erros. E não é erros grosseiros, não. É uma desobediência. Aí o Espírito Santo fala, faz um jejum. Não é jejum, faz jejum nada. Jejum, eu não acredito nisso. Ela não acredita que se ficar 3 horas sem comer nada e apresentar essas 3 horas para Deus, Deus pode se manifestar na vida dela. Ela não acredita. Você sabia que Jesus ele precisou fazer 40 dias e 40 noites para poder vencer no ministério dele? Quanto tempo que tu está vivendo uma luta? Quanto tempo que tu vive uma guerra? Você. Sobre. A vida. Quanto tempo? Papai. Quanto tempo que tu está vivendo uma guerra? No ministério. A vida. Uma vida, uma guerra contra você. Desde quando eu nasci, né? Desde quando a gente nasceu. Já nasce batendo. Jesus, ele precisou de fazer 40 dias para vencer, gente. Para vencer a tentação, para vencer a gula, para vencer a carne. Vencer a prostituição, é isso aí. É uma guerra constante. Isso é pra todo mundo. Não tem isso. Às vezes você gasta 20 horas na frente do Facebook, mas não gasta 3 horinhas fazendo um jejum. Ah, não posso. Não aguento. Não posso. A Bíblia diz que tinha uma mulher de idade avançada, se eu não me engano, era 80 e poucos anos. Ela ia todos os dias à casa do Senhor. Com 80 e poucos. Todos os dias. A Bíblia é bem clara. Todos os dias ela buscava o Senhor. Hoje nós temos o domingo. Por enquanto é o domingo. Mas será que nós viemos com o coração aberto? Quer mudanças, né? Será que nós viemos com a mente suave e tranquila para ouvir a voz do Espírito Santo? Hoje nós vamos participar da primeira Santa Ceia. A primeira Santa Ceia. Como que está nós? Como que está a minha intimidade com Deus?
Como que está o meu relacionamento com o meu esposo? Como que está o meu relacionamento com os meus filhos? Cuidado da câmera aí, dona Helena. Como? Nós temos que ver esses detalhes. Vocês estão procurando a câmera, né? Não tem câmera. Ele falou no começo. Não tem Só câmera. do céu. Jesus está olhando tudo. Que milagre é esse? Como Deus quer. Quando eu falo para vocês que não faço mais a minha vontade, eu não faço mais a minha vontade. Quando eu tento pecar, o Espírito Santo, de antemão, ele fala, vigia. Deus, ele fala para você antecipadamente, porque ele conhece o futuro. Ele sabe que você pode arrumar um problema lá na frente com o teu vizinho. Ele já te dá uma palavra, vigia, guardai a tua boca. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol. Olha só, ele te dá um dia inteiro para você se arrepender. Não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Um dia inteiro para você tomar uma atitude. Você pensou servir a Deus a vida toda? 20 anos servindo. Eu falei para Rose essa madrugada, eu quero a minha salvação, Rose, eu não aceito não. Minha mãe foi salva, meu tio foi salvo, teu pai foi salvo, eu quero a minha salvação. Não vou deixar ninguém roubar meu direito de salvação. Eu não, quando eu estou aqui falando das coisas de Deus, eu não trato vocês como amigo. Eu não trato vocês como colega. Eu trato vocês como alma. O Ivanildo pode até compreender a sua falha, mas quando eu estou pregando aqui a palavra de Deus, ela não vai te compreender. Ela vai te reprimir. Ela vai chamar a sua atenção. Ela vai te exortar. Gente, a gente está vivendo dias difíceis. Você sabia que essa geração é a última geração? Se você lê a Bíblia, você tem um pouquinho de entendimento. Você não precisa ler a Bíblia se você não sabe. Vê os vídeos que rolam na internet. Nós estamos vivendo os últimos tempos da humanidade. Essa geração, é a geração final. Daqui a pouco, no estalo de Deus, o domínio do anticristo vai vir. Quem é que consegue ficar 7 dias sem comer? Você está vendo? Por que Deus permite o jejum? Quando o domínio do anticristo, por acaso, se vocês ficarem, eu vou. Vocês podem ficar com tudo aí. Ministério. Quando o domínio do anticristo se manifestar, só vai poder comer, beber, quem tiver a marca. E você que não gosta de fazer um jejum? Na hora, não, bota aí, eu quero meu café. Bota aí. Que salvação, primeiro meu corpo. Às vezes a gente prioriza tanto o nosso corpo, né? Você vê mulheres lindas, mulheres monumentais. Ela vai lá e quer fazer uma lipo. Ela quer fazer isso, morre na mesa de cirurgia. Não precisava mexer em nada, já estava perfeito. Mas ela vai lá, por causa da vaidade, ela quer mudar. Não, eu quero levantar aqui, essa parte aqui, sabe? Porque, sei lá, eu quero. Aí gasta 30 mil reais. Aí pega um pé ralado desse, pega... É vaselina não, como é o nome daquilo? Aquele negócio que... Silicone de caminhão, de limpar pneu de caminhão, injeta. A mulher era linda e bonita, se torna uma pessoa totalmente destruída. Puxa na internet, pessoas que foram lesadas na parte cirúrgica.
você vai ver na parte de... Tem umas que não morreu, mas vive agora. Tá acabada, não tem saúde mais. Ela fala, queria ficar como antes, como Deus me... Você não vê essa moça que era obreira, que não é mais agora, que a igreja fez um livro dela, ela ficou com essa parte aqui toda acabada, não foi? Ela não fez um... Ficou toda podre. Deus fez um milagre nela e curou ela. Vaidade. E às vezes a gente não se preocupa em fazer o botox espiritual, né? É o jejum, é o cuidado espiritual, é reservar meia hora para trocar uma ideia com Deus. Eu vivo conectado 24 horas. Eu tô ali fazendo um trabalho no blog que é muita informação, que eu tô mexendo em blog de vários pastores, né? Vários não, uns 4 a 3 pastores. Então eu tô ali, eu tô conectado, eu tô orando 24 horas, eu tô orando. Esses dias que eu saí um pouco do computador, eu fui atender um cliente para resolver um problema de uma porta. Isso porque ele quase arrombou meu portão, né? Eu tive que atender o rapaz. Então, vamos ter cuidado, porque a Bíblia diz que usar... A irreverência dele não tinha cheiro. A irreverência dele não tinha visual, não tinha aparência. Mas quando ele tocou, manifestou a irreverência dele. Seja verdadeiro com você mesmo. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Olha só. Eu vou na Bíblia aqui, ó. Olha só, vamos lá em 1 Coríntios, no versículo 23. Para Rose tomar a direção aqui do trabalho. Olha só que coisa importantíssima. Olha só como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é perfeito. A ceia, tá escrito, a ceia do Senhor, o título. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Para quem não queria falar nada hoje, você vê que não é nós. Não é nós. Eu vou ler. Está escrito assim no 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O que eu recebo, eu ensino para vocês. O que eu recebo, eu ensino para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele deu a ceia quando ele foi o quê? Traído. Cuidado para você não trair Jesus com os seus pensamentos, com as suas ideologias, com o seu achismo. Também não é assim. Também não é desse jeito. Mas ele erra? Não. Ele erra? Aí diz assim, no 24. E tendo dado graça, olha, ele agradeceu pelo que ele ia fazer. E partiu e disse, tomai, comei isto. E o meu corpo, é o meu corpo, que é partido por vós. Você vê, Jesus, ele sofreu por mim, ele sofreu por você. Você sabia que a dor que você sente, ela é uma dor momentânea até enquanto você não obedece à voz de Deus? Quando você ouve a voz de Deus, a dor que você sente só se torna experiência. Mas Jesus, a dor que Jesus sentiu na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele sentiu a dor de toda a humanidade, de todas as gerações. Daquele momento para frente, ele sentiu toda a dor. Quem sabe o que é a dor de um câncer? Quem sabe o que é uma dor de
uma traição, uma rejeição. Jesus sentiu a dor da humanidade toda, daquele momento em diante, até o fim do século, ele sentiu a dor da humanidade. Foi por isso que o Pai, ele teve que fazer isso, ó. Porque ele é tão santo que ele teve que fazer o quê? Pela primeira vez, a Trindade se desconectou. Pela primeira vez na história celestial, já não era mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só era o Pai e quem? Só era o Pai e quem? Pai e o Espírito Santo, porque o Filho estava atraindo sobre si todo o pecado da humanidade. Então o Pai precisou fazer o quê? Virar, porque ele é santo, ele não suporta o pecado. É por isso que quando Deus, o profeta, o Moisés, ele perguntou, quero ver a sua face, quero ver o Senhor. Se Deus ele passasse e Moisés olhasse Deus, mesmo Moisés sendo um homem justo, ele morria na hora. Mas ele conseguiu ver Deus por onde? Por trás. Forte. À frente, ele não suportaria. Então, Deus, quando ele se virou para o pecado. Foi quando Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Você já reparou que muitas das vezes você acha que Deus te abandonou? Você já reparou que muitas das vezes você está lutando e você acha que Deus não está te ouvindo? É o pecado que te dá esse sentimento. É o pecado que trabalha contra você. O pecado é uma atitude cometida. O pecado não é o diabo, ele é o autor. Mas o pecado é uma atitude. O pecado é um pensamento. Nós estamos vivendo pela graça. Você sabia que é muito mais difícil viver pela graça do que pela lei? Você sabia disso? Mas por que ele te deu o direito de graça? Por que ele te deu o direito da graça? Porque o direito da graça, se você se arrepender, na hora você é o quê? Perdoado. A Bíblia não, a história diz que aquele bigodinho, como é o nome daquele cara que matou muita gente? O Hitler. Se o Hitler se arrepender, ele matou milhões e milhões de judeus, não foi? Foi. Se Hitler se arrependesse ali, quando ele estava sendo caçado, ele ia ser salvo. Você sabia disso? Sim. Você sabia disso? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não vê o que você cometeu, ele vê a tua disponibilidade de se arrepender. Aleluia. A ceia, ela representa o corpo e o sangue de Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós passamos a ter parte com quem? Com Deus. Quando nós recusamos a Santa Ceia, nós não temos parte com Ele. É o que a Bíblia vai dizer, quer ver? Olha só. Meu corpo, no 24, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Você vê, por causa de que primeiro você come o pão? Por que será? Para você ter força.
O pão, ele vai te dar revigoramento espiritual, força espiritual. Quando você participa do sangue, o sangue, ele te lava do pecado. A Bíblia diz lá em Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro eles venceram. Eu venço o pecado. Antes, eu não conseguia parar na frente de um computador, uma hipótese, né? Não é o meu caso. Antes, a pessoa ela não conseguia parar na frente do computador sem antes clicar em um vídeo pornográfico. Hoje ela tem comunhão com Deus, ela passa aquilo ali o quê? Batido, não faz diferença para ela. Porque ela está em foca, o foco dela é aquilo que vai alimentar o espírito dela. Antes, ela tinha uma facilidade muito grande de se masturbar. Ela ia no banheiro e ia lá. Acontecia o lance. Hoje, ela tem domínio próprio. Tá vendo porque tem que ter o Espírito Santo? Se tu não tiver o Espírito Santo, tu sempre vai estar caindo em pecado. Você está sempre cometendo. E ó, a lei era dente por dente, né? Olho por olho. Hoje, a graça é pior. Se eu olhar para uma pessoa com um pensamento ruim, eu já adulterei. Olhei aquele monumento, ó lá em casa, já foi. Condenado. Condenado, a espada te passa logo. Mas a Bíblia diz que o quê? A graça de Deus nos dá esse direito de perdão. Você pode ter cometido atrocidade, mas se você se arrepender, pô, eu não quero fazer isso. Eu não quero mais cometer isso. Aí no dia seguinte você comete, mas eu não quero. Você tá naquela guerra. Você tá naquela guerra para não cometer aquele erro. E Deus vendo tudo. E Deus, ele sabe que você não quer cometer mesmo, mas a sua natureza, ela está enfraquecida. O seu homem espiritual, ele está enfraquecido. É por isso que você sempre está cometendo os mesmos erros. E como que é, diácono Ivanildo, que eu fortaleço o meu homem interior? Lendo a Bíblia, fazendo um jejum. Se eu não consigo ler a Bíblia, eu pelo menos vou ouvir uma mensagem, buscar uma mensagem. Ó, as nossas mensagens são mensagens diretas. As nossas mensagens são mensagens diretas. Se vocês verem os vídeos da gente, não tem rodeio, não tem mimimi. Ou é ou não é, faca na caveira, como a gente costuma dizer. É diretão mesmo, ó. É pecado, não tem essa de ficar maquiando, não. Então, a Bíblia diz assim lá no 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até a sua vinda. Olha só o que te dá disposição para poder vencer. É por isso que nós não podemos perder ceia. É por isso que nós não podemos perder a Santa Ceia. Pô, mas diácono Ivanildo, eu não sou casado. Eu não sou casado, mas isso aí é tua comunhão, você e Deus. Você sabe se você está digno ou não de participar. Tudo é a sinceridade do seu coração, meu amigo e minha amiga. O perigo de você tomar a Santa Ceia indignamente, olha só o que acontece. Indignamente é quando você não quer mesmo obedecer. Você quer viver mesmo na sem vergonhice, no pecado. Aí é algo indigno. Mas se você está lutando, Deus está vendo o teu esforço para lutar. Deus está vendo o teu esforço para não cometer mais aquele erro. Você cometeu aquele erro. E você chora, você grita, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais pecar, me ajuda, tem misericórdia. Ele conhece os teus pensamentos. Mas tem gente que tem prazer no pecado. Você sabia que tem gente que tem prazer em querer irritar a outra? Ela faz de tudo para irritar a outra pessoa. Porque ela tem prazer nisso. Ela gosta. Ela gosta de tirar a outra pessoa do sério, do espírito. Ainda fala. Uma vez uma cidadã, ela falou, vou tirar teu marido do sério. Vou tirar ele da graça.
Eu quero. Ela tentou, ela que saiu, ela e o marido, tudo da graça. Tudo pra vida da bagunça. Não tenta brincar com um homem de Deus e com uma mulher de Deus. Não brinque. Não brinque. Não brinque com um homem e com uma mulher de Deus. Não tira sarro da cara. Nós não somos normais. O homem e uma mulher de Deus que vive uma vida de santidade não é normal. Os últimos que tentaram foram para onde, Rose? O saco. Morreram. Morreram. Uma morreu cheia de bicho nas partes íntimas. Mas antes de morrer confessou. Que tinha inveja de você quando eu via você passando de mãozinha dada com ele. E a inveja da pessoa era tão braba que a pessoa ela vinha, ó, trouxe a ceia do Natal todinha pra mim e pra Rô. Não sei se ela botou veneno, eu comi tudo, porque eu nem sabia. Trouxe uma ceia, tem que ver, cheche, trouxe tudo, eu comi, olha. É aquele ditado, morre pela boca, pra ele não morrer na hora. Comi tudo. Quem Nós morreu? agradeceu. Ih, comi tudo. Se ela botou veneno, eu não tô nem aí. Não adianta, veneno não funciona. Não funciona. Maldição contra Israel não funciona. A maldição sem causa, ela não funciona. Qual é o motivo de eu amaldiçoar a Rose? Se ela quer viver uma vida com Deus, uma vida reta. Qual é o motivo de eu querer amaldiçoar o seu Jorginho se ele quer viver uma vida reta? Qual é o motivo de eu querer amaldiçoar o André se ele quer viver uma vida reta? Não funciona, tu pode até lançar. Mas vai e volta, gente. Cuidado. Cuidado com o que se deseja. Cuidado com o que você quer. Tá bom? Olha só o que diz mais pra Rose tomar a frente aqui do trabalho. No 26, porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anuncia a morte do Senhor até a vinda dele. No 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No 28, examina o homem a si mesmo. Calma aí. Errei, desobedeci, mexi no meu dízimo. Poxa, aquele voto que era para me cumprir, já estava no envelope, eu peguei lá, eu gastei, eu comprei pão, eu comprei comida. Tá sem açúcar, tá? Mas eu não quero mais viver desta maneira. Eu mexia no dízimo. Eu pegava. O meu marido me dava o dízimo, eu ia lá e tirava uma parte. Anani e Safira morreram. Eu tirava uma parte. Você não é obrigado a ser dizimista. Você não é obrigado a ser ofertante. Você não é obrigado a fazer voto. Mas desde o momento que você prometeu, acabou. Já não é mais seu. E se tu põe a mão, você vai sofrer as consequências. Amém? Amém. Então, examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba deste cálice. Calma aí. Poxa, eu quero viver uma vida reta com Deus mesmo. Eu quero viver uma vida direita com Deus. Mas eu sou fraco nisto. Eu sou mole nisto. Eu peco aqui, ó. Eu peco na desobediência. Eu peco aqui no pensamento, ó. Eu não posso ver um rabo de saia que eu fico encantado, eu meio... Mas eu quero mudar. Eu não quero mais viver essa vida de pecado. Eu não quero mais viver desta maneira. Deus, ele vê a sua intenção e te dá força para o quê? Antigamente eu pensava assim quando eu me converti. Como é que eu vou controlar os pensamentos? Era tanta pornografia na mente, né? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou controlar a masturbação? Vivia se masturbando? Como é que eu vou controlar isto?
Mas o Espírito Santo te dá domínio próprio. É um fruto. Não é os frutos, são 9 frutos. Um deles é domínio próprio. O outro é o quê? Fidelidade. Eu sou fiel. Meu Deus. Vem o pensamento da pornografia. Tá amarrado. Não quero. E vem de novo, não quero. E vem de novo, não quero. E resiste. E vem de novo, não Resistir quero. o diabo, ele fugirá de vós. E vem de novo, vai vir até 7 vezes. E você o quê? Resiste. Quando o cão vê que você já não quer mais, ele vai ficar só de longe, só o quê? Ele não vai embora também não, ele vai ficar só, ó. Quando ele ver que o fogo... Você sabia que quando você está na fé, o teu corpo vira uma fornalha acesa? Como é que o mal sabe que você não está na fé? Por isso que ele traz os banquetes para você. Que aquele fogo vai abaixando. Tem um vídeo no YouTube correndo que fala: quando o fogo abaixa que eu me aproximo. Quando o fogo está muito alto eu fico o quê? Distante porque me queima. E quando o fogo abaixa, tá até me queimando, mas eu consigo me aproximar e me associar. Aí eu falo: olha lá, gostosão, olha lá, mais um pra tua lista. Aí eu aceito. Gostoso mesmo. Já era, não precisa nem falar. Basta pensar, porque o teu corpo, ele dá reações. Não foi que a moça estava pregando ontem? O corpo, quando começa a falhar, não começa a dar reação? Que isso? Sentiu agora? Sentiu? Não senti nada, quem sentiu foi tu. Então o corpo começa a dar reação. Aí o joelho. Por causa de que o joelho do pessoal começa a dar problema? Falta disso aqui, ó. Não posso falar por causa do YouTube, pode me censurar. Se você não tá namorando, você tá pecando, meu querido. Quem mandou casar? Fica solteirinho. O maridão tem domínio sobre a esposa. Domínio não para fazer besteira, tá? Tem um certo limite, mas tem domínio. E aí, esposa? Não precisa nem falar. Só começar a agradar que ela já vai saber. Hoje o bicho pega. Só começar a agradar. É um cafezinho na mão. É uma mensagenzinha já mais diferente. Ela, hoje vai acabar comigo. Então já tem que psicologicamente se organizar para quando o leão vir, atender o leão. Né, leão aí? Olha o leão ali no peito dele. Leão, aleô. Você sabia que é pecado você rejeitar seu marido? Você sabia disso? Você rejeitar tua esposa? Tem essa, eu não quero, tô com náusea, não quero. Eu não quero, rapaz. Se tu, a Bíblia diz o quê? Resistir o mal e o mal fugirá de vós. O mal é a minha vontade. Se tu não alimenta o leão em casa, o leão vai à caça de caça. E dá ruim, hein? E aí? Quem é o culpado? É o leão ou a leoa que não trouxe a caça? Quem é que dá a caça para a família? Não é a leoa? Não é a leoa? No mundo animal, ela vai lá, mata e o leão fica lá só no stand-by, esperando, e depois ele vai lá e come a caça. Às vezes o teu pecado está sendo nisso daí. É isso aí. É isso daí. É a mesma coisa de Jesus vem, quer entrar dentro da minha alma, eu falo: Senhor, tô com náusea hoje, meu Pai. Tô cansado, não dá. Mas minha filha, eu tô batendo, abre a porta. Pegou a visão? Abre a porta. Só abrir a porta que eu entro. Mas aí você não quer abrir a porta. Jesus não entra e não pode ceiar contigo. A ceia é a confraternização tua com o Senhor Jesus. É o que nós vamos fazer daqui a pouco.
Amém? Então, a Bíblia diz assim, ó, para a gente poder passar a visão para Rose. Diz assim, ó. Olha só, parei no 28, né? Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É eu que tenho que falar para você quem é que pode, quem é que não pode? É você que tem que se examinar. Você acha que eu não peco? Quem acha que eu peco ou que eu não peco? Eu peco? Com certeza. Eu peco? Eu peco. Mas eu não vivo em pecado. O que é viver em pecado? É cometer o mesmo pecado dia após dia. A esposa fala assim, não põe a toalha na cama. Tu deixa a toalha todo dia pra ver aí ela irritadinha. Não ponha não deixa o arroz do lado de fora, porque pode azedar. Aí tu sempre deixa o arroz. A tua missão é guardar o arroz. Então isso é cometer os mesmos problemas, o mesmo constantemente. Então quer dizer, isso é viver em pecado. A Bíblia diz que Saul vivia desobedecendo, o camarada era sem vergonha mesmo. Ele mesmo se matou. O orgulho dele era tão grande que ele não aceitou o inimigo matar ele. Ele mesmo se jogou em cima da espada e se matou. Covarde. Covarde. Então, para a gente completar, no 29, por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então eu estou me condenando. Na hora você não vai ver nada. Mas daqui 1 mês, 2 meses vai começar a apresentar doença em você. Doenças que não tinha. Doenças do coração. Doenças da cabeça. Tu não vai conseguir pensar direito. Fraqueza. Chega na hora lá de você tomar posse da terra prometida. Desanima. Pô, tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo hoje. Tem que liberar mesmo hoje. Pode ser daqui 1 mês, não? 1 mês? Então, isso é pecado. Ninguém prega isto. Ninguém. Geralmente prega quem conhece a realidade. Você está entendendo? Aí diz lá no versículo 30. Olha só. No 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Pô, tô fraco. Caí de novo, cara. Caramba. Me masturbei de novo, cara. Só fui entrar no banheiro que, sabe, esfregando aconteceu. Mas aquilo ali vai periodicamente. Por quê? Porque ela está indigna. Ela não está lutando contra a sua própria vontade. Aí diz assim, olha só. Não é só fraco não, ó. E muitos fracos e doentes. Doente na fé. Ele já não acredita mais. Ele não acredita se consagrar um copo d'água. A cura acontece. A libertação acontece. Ele não acredita se ele beber um pouquinho do sangue, que representa o sangue de Jesus. Não está escrito? Pelo sangue do Senhor, eles venceram. Se você acha que você não é digno de participar da Santa Ceia hoje, você vai participar pelo menos de quê? Do sangue. Algumas igrejas dão a água. Mas hoje você vai participar do sangue. Não é o sangue que limpa do pecado? Não é? Quando você ajunta o sangue com o pão, representa o quê? O corpo de Cristo. Quando você bebe o sangue lava de todo pecado.
Quando eu quero viver uma vida de santidade com o Senhor Jesus, eu como do pão e bebo do sangue, a força que Jesus tinha para vencer o pecado, eu passo? E quando eu como o pão e bebo o sangue, eu tenho a força de Jesus em mim. O pecado ele já não vai ter mais domínio sobre mim. Ele vai vir todo dia. Você sabia disso? É vendo um filme, é quando você tá dormindo, quando você tá no trabalho, quando você vai no banheiro. Se a minha fraqueza é quando eu vou no banheiro, eu já tomo banho do lado de fora, de roupa. Não é verdade? Se a minha fraqueza é quando eu entro no aplicativo do Facebook ou do Google e eu invado a pornografia, eu já não entro mais lá. Vai vir o desejo ardente, é forte, gente. O pecado é tão forte que as pessoas não conseguem controlar. A única pessoa que consegue controlar é aquela que tem comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Senhor, me ajuda. E eu no ônibus? Senhor, me ajuda. Essa mulher encostou aqui, a mulher. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, e a mulher, ó. Safada, sem vergonha, indo lá pra Madureira, e encaixou mesmo e ficou. Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai, me ajuda. Se tu se arma, dá um problemão, e pro homem é mais difícil porque só precisa pensar. Tá armado. Uma vez, eu recém-convertido, fui em Nova Iguaçu tirar meu documento. Ombrinho, essa coisa redondinha aqui. Aí ela não sabe o que é. Eu lá, meu Deus. Você, que você tá muito engraçado. Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Queima. Não aguentei, cara. Eu falei, Jesus te ama, eu também amo ele, tá? Era um gay. O camarada falou que amava Jesus também, mas também quebrou a tensão daquela situação. É água? Amém. Não, foi o último, indo lá pra onde meu filho trabalha, Jacarepaguá. Aquele ali foi brabo. Encostou mesmo o triângulo. Pegou a visão, pra não falar por causa da neném? Sim. O triângulo. Aqui, ó. Senhor. E ficou. Tudo pra tentar tirar você da presença do Espírito Santo. Tudo acontece. Só precisa você pensar. Não precisa você praticar. Basta pensar, porque o diabo sabe que o pecado ele tá no pensar. É verdade. Pra você praticar, porque o bicho já pegou, né? Já pensou, já esbaldou, então aí você praticou. Então, hoje nós vamos participar com este objetivo. Eu não quero que vocês percam a sua salvação. Olha só o que diz. Doentes e muitos que dormem, porque tomou do corpo e do sangue em dia. Dorme que sentido? Tirou um cochilinho? Morreu. Espiritualmente e também fisicamente. Aí lá no versículo 31, porque se nós não julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Então, se você julga você mesmo, ninguém vai poder julgar você. O que é julgar eu mesmo? Poxa, eu tô errando, cara. Pô, eu tô cometendo erro. Cara, já 2 domingos que eu não vou buscar a Deus. Poxa, quarta-feira eu não tô indo. Eu tô dando um exemplo porque é o que a gente vivia, né? Poxa, eu não tô acordando 3 horas da manhã. Eu prometi a Deus que ia acordar 52 dias, baixinha. Eu não acordei, mas eu tô acordando sim. Vou pra lá ainda pra poder melhorar naquele frio terrível que tem que botar até máscara pro carro do corona.
Senhor, e se ajoelha, a cadeira lá, deixei uma cadeirinha lá para poder ajoelhar, já tá até se estragando já, e eu tô lá, meu Deus, perdoa o meu pecado, a minha falha, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sou nada, e pã, aí vem a Rose, meu Deus, cuida da gente, protege a gente, guarda a gente, dá força pra gente, amém, e desce, às vezes é 5 minutinhos, às vezes é 2 minutinhos, às vezes é 3 minutinhos, mas eu estou fazendo, não é 1 hora nem 2 horas, mas é o momento, é a intenção. Às vezes você fica 2 horas ali, 2 horas falando, mas repetição de palavras. Como eu mexo com programação, eu aprendi a otimizar. Tem que orar por todo mundo, não tem que orar por todo mundo? Meu Deus, abençoa todas as autoridades eclesiásticas. Eu não preciso falar o nome das igrejas. Eclesiástica, todo mundo, Deus já sabe que tem que abençoar todos os ministros do altar. Meu Deus, abençoa todo o teu povo, meu Pai do mundo. Eu otimizei. O que é otimizar? É ser rápido e objetivo. Porque às vezes é muita informação, então você acaba se perdendo no meio das informações. Você está vendo porque eu nunca li a Bíblia toda? Porque no dia que você lê a Bíblia toda, você vai ser obrigado a obedecer tudo que você aprendeu. Então eu prefiro aprender aos pouquinhos. Eu prefiro aprender aos poucos. Então eu vou aprendendo aos pouquinhos. E viver, né? E viver. Aprendeu, viveu. Aprendeu, viveu. Aprendeu, viveu. Aprendeu e não viveu, morreu. Amém? Amém. Então, para finalizar aqui no versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem é o mundo? Essa terra que tu pisa? O mundo é o diabo. Ele é o mundo. O mundo aí, ó, o mundo aí fazendo as coisas do mundo. A coisa do mundo é as coisas do diabo. Isso é as coisas do mundo. Escutar por exemplo, tem gente que se escutar uma música secular, para ela isso é um pecado. Eu já não faz muita diferença para mim. Eu consigo estar nenhuma... Por exemplo, um filho meu me chamou, ele não é cristão, ele bota lá um sertanejão lá, né? Eu tô ouvindo. Eu tô em pecado? Não, é o que você deixa entrar. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É a forma que entrou ou a forma que saiu. É a forma que você critica. É a forma que você fala. É como acontece lá em casa, né? Entendeu? O genro vem, que mora em Caxias, ele gosta de escutar música, ele gosta de beber. Minha sogra, posso beber? Ele tá bebendo, escutando a música dele, não tá me atingindo em nada. Não, se eu tô na fé. Eu tô na fé, rapaz. Aí minha filha vai lá, minha filha vai lá em casa e como é que eu posso te explicar? A minha filha, ela gosta de ouvir um sertanejo. Eu vou criticar ela? Não. Tudo é intenção. Amém? A Rose vai apresentar a ceia e aqui nós finalizamos. Eu vou fazer a oração para poder cortar o áudio. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esse trabalho, essa Santa Ceia, meu Pai. Que através dessa Santa Ceia, meu Pai, o Senhor possa glorificar o Teu nome. O Senhor possa nos santificar. O Senhor possa nos fortalecer, meu Pai. Que quando nós participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, haja vida em nós. Nós queremos pertencer a Ti. Nós queremos fazer parte de Ti, meu Pai.
Nós não estamos aqui brincando de religiosidade. Nós estamos aqui falando coisa séria, meu Pai, que vai nos levar para a eternidade contigo. Ou se nós não obedecer, vai nos levar para a eternidade nas trevas. Então abençoa, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu estou te pedindo, em nome de Jesus. Espírito Santo, apresenta a ti, meu Pai, que passa, meu Pai, neste momento, meu Senhor, ser consagrado, meu Senhor, o teu sangue, o teu corpo, meu Deus, quando eles participassem, não seja mais uma ceia, mas que venha haver uma transformação na mente, que venha haver uma transformação no ser deles, meu Deus, que venha haver uma libertação, venha haver cura, Senhor, porque é nesse momento, meu Pai, que nós temos o privilégio, meu Pai, meu Deus, de estar mais próximo de Ti, a Santa Ceia. Meu Deus, já apresentamos o Senhor. E, meu Deus, cada um quando for pegar, Senhor, venha haver um avivamento, uma restauração espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja consagrado. Fale para ele que você quer ele. Fale para ele que ele é importante para você. Fale para ele que você não quer errar mais. Fale para ele que você não vai mais desobedecer a voz dele. Que você vai viver para ele. Que você vai deixar o teu achismo, o teu orgulho e vai viver a vontade dele a partir de hoje. Oh, aleluia. Fale com ele, meu amigo. Fale com ele, minha amiga. Expressa para ele a sua necessidade. Fale para ele, meu Senhor, a minha fraqueza é esta. A minha dificuldade é essa. A minha deficiência é essa, meu Pai. Venha nessa manhã, meu Pai. Venha, meu Pai, me limpar dos meus pecados, das minhas falhas. Meu Pai, eu não quero mais viver uma vida indigna. Eu não quero mais viver uma vida de pecado, uma vida, meu Pai, de desobediência. Eu estou cansado de viver essa vida de mesmice, meu Pai. Essa vida sem paz, sem tranquilidade. Essa vida, meu Pai, sem, meu Pai, ter direção, meu Pai. Fala pra ele que você não vai mais viver desta maneira, que você não vai viver mais segundo a tua vontade, que você não vai viver mais da forma que você estava vivendo, meu amigo. Ele se importa com você, ele ouve a tua voz, ele tem visto as tuas lágrimas, ele tem visto a tua sinceridade, ele sabe que você não quer mais cometer este erro, ele sabe que você não quer viver essa vida, ele sabe que você quer ele, e ele te fortalece nessa manhã, ele te anima nesta manhã, ele dá força para você nesta manhã, porque ele se importa com você. Oh, aleluia. Sustenta. Vem, meu Senhor. Vem sobre o teu povo. Venha sobre a tua igreja, meu Pai. Ninguém dá nada pelo teu povo, meu Pai. Mas o Senhor acredita neles. O Senhor acredita em cada um deles, meu Pai. O Senhor conhece a nossa deficiência, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor, porque eu sabia que o Senhor sempre nos ouve, meu Pai. Abençoa o teu povo, ilumina a mente do teu povo, meu Pai, no nome